Direto da redação. Eu tenho aqui um especialista em planejamento orçamentário, que já atuou em Secretaria de Planejamento, consultor, especialista em auditorias contábeis e contador da Justiça Federal, que é o Agenor Burla. Já está comigo aqui virtualmente no Estúdio Viu Digital e eu tenho o prazer de conversar com ele. Agenor, é um prazer estar com você aqui novamente. Bom dia. Bom dia, Roberto. Como vai você? Bom dia, pessoal. Tudo ótimo. Agenor, você que é um especialista em auditorias, em planejamento financeiro, em vários órgãos, além de ser contador da Justiça Federal, eu gostaria que você fizesse uma avaliação sobre esse contingente, essa massa de trabalhadores, essa massa de servidores que sobrevivem da folha de pagamento da Prefeitura de Campos. Isso é comum, esse número, o custo-benefício dele, isso é factível, Agenor? Olha, Roberto, se todo esse conjunto de colaboradores for trabalhar na Prefeitura, nós teremos engarrafamento na cidade. É porque é uma quantidade, é um município, não? É um município dentro do... Não tem como colocar essa gente toda numa sala para trabalhar. Não tem local, não. 30 mil pessoas. É mais de 30 mil que a Prefeitura fala. Agora aí ela está contabilizando também, assim, para a questão de justiça, eles colocam ali aposentados, colocam servidores, mas só que aposentado você está falando que uma massa de 8 mil, porque não faz concurso há muito tempo, 6 mil. Você está falando em também servidores efetivos, aposentados e pensionistas, que também não é a quantidade muito grande. E aposentados, segundo a Prefeitura, são cerca de 4.800, 600 aposentados e pensionistas. Mas a grande massa desse conjunto aí são cargos comissionados e RPAs. RPAs que aí é uma caixinha de surpresa. Fala-se em 20 mil RPAs. Esse é um número, esse é um dado. E o RPA ele não tem vínculo empregatício. Ele não tem nem função, ele não tem nem local de trabalho, né? Porque é recibo de pagamento autônomo. RPA é horrível, Roberto. RPA não tem transparência, não tem publicação, não é isso? Você não consegue ter estatística disso, essas informações não chegam à população, não passam pelo portal de transparência. É horrível, né? Porque, na verdade, há duas formas de contratação pela Constituição. Ou cargo de confiança, ou concurso público. RPA não existe, do ponto de vista jurídico, né? É uma corruptela do processo administrativo. E tem outro critério também, que seria a contratação de uma empresa e terceirização de mão de obra. Você terceirizar o servidor da Prefeitura. Isso não é possível, aí é outra coisa. Mas aí não está na folha de pagamento. Mas não está na folha de pagamento, porque é responsabilidade da empresa. Não está. A prestador de serviço não consta na folha de pagamento da Prefeitura. E a notícia é que na folha de pagamento haveria inserindo aposentados, pensionistas, mais de 30 mil, né? Também nem esse dado eles dão corretamente, né? Eu estou conversando para você que está no rádio comigo aqui, com a Agenor Burla, que é contador da Justiça Federal, aqui no estado do Rio de Janeiro, e o que a gente conversa aqui, para você que está no carro nesse momento aí no trânsito, é essa questão aí da folha de pagamento da Prefeitura de Campos Goytacazes, que talvez seja uma folha, assim, uma das folhas mais turbinadas aqui da Bacia de Campos. Não sei se é a única, mas é a mais turbinada. Agenor, e a outra questão que eu pergunto aqui é a seguinte... A dúvida que surge, Roberto, é como essa força de trabalho se distribui pela Prefeitura, né? Por que funções do governo, saúde, educação, segurança, né? Como é que ela se distribui? Né? Como é que essa força de trabalho opera na Prefeitura? Não tem essa informação. Não, essa informação ela não tem. Você nem sabe o número exato de RPAs. A única coisa que a gente sabe, e a informação que circula, é que recentemente o Tribunal de Contas do Estado fez um termo de ajustamento de gestão. O Tribunal de Contas do Estado admitiu a existência de RPAs não só na Prefeitura de Campos, mas também em outras prefeituras aqui da região, durante todo o processo eleitoral, que já foi uma aberração, né? O que você admitir esse tipo de mão de obra em período eleitoral, você abre uma brecha para uso da máquina, para troca de cargo, porque entra a qualquer momento, sai a qualquer momento. Se você observar ali na fonte de custeio da Prefeitura, na folha de pagamento, você vai ver que o número de pagamento de RPAs cresceu volumosamente no ano eleitoral.
E cada vereador foi obrigado agora a chamar seus RPAs e falar com eles que vai haver demissão de RPAs. Então a prefeitura vai diminuir primeiro aí 40% dos RPAs, olha que loucura isso. Está comunicando já que já vai dispensar, está fazendo um recadastramento de RPA. E o RPA, eu já fui procurado por alguns, perguntam o seguinte: como é que eu faço um recadastramento? Por quê? Eu não sei qual setor eu me apresento, porque eu não tenho setor de trabalho. Eu não sei onde fazer, porque nem sabe onde se recadastrar. Entendeu? Então, assim, é um negócio maluco. Não pode chamar de planejamento, de gestão, né? Exatamente, ele não sabe onde se apresentar, ele não sabe a quem se reportar, porque ele não tem chefe, ele só recebe pagamento, ele tem um recibo e recebe o pagamento mensalmente. Aí o que eu pergunto aqui, Agino? É um programa de transferência de renda. É um programa de transferência de renda. Exatamente. Transformou-se nisso. Pois é, mas sem nenhuma, sem disciplina, né? Sem uma norma, sem uma orientação. Hoje, aí sem também tem a questão da lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer, cada município só pode gastar até 54% de sua receita própria com pagamento, com folha de pagamento, não é isso? Receita própria. Ele não pode pegar royalty, pagar nada disso, receita própria. Como é que fica a lei de responsabilidade fiscal nessa questão de RPAs? Isso não entra na contabilidade do conjunto de servidor, não? Ele burla a lei de responsabilidade fiscal? Não, Roberto, na verdade, a norma não foi produzida imaginando que fosse ocorrer o RPA, né? Porque o RPA, como ele não tem previsão legal, como é que ia inseri-lo na lei de responsabilidade fiscal? Cara, essa cidade, ela não é para amador. Olha só, o legislador fez uma lei de responsabilidade fiscal prevendo o seguinte: olha, eu vou ter aqui servidor concursado. Eu vou ter aqui servidor que vai ser submetido a um processo seletivo simplificado, aí ele vai ser legalizado, porque também pode, né? Outra forma. Você vai contratar por alguns meses. Rio das Ostras vai contratar agora. Agente sanitário, está contratando para educação, tudo com processo seletivo simplificado. É legal, está previsto, tem previsão legal. Ok. Mas aí o legislador, quando cria tudo isso, ele imagina isso porque está previsto constitucionalmente. Aí você vai numa cidade onde um cara muito criativo, uma figura assim que pula de qualquer altura, inventa uma relação de trabalho que o legislador lá atrás, ao criar a lei de responsabilidade fiscal, ele não tinha imaginado. Pô, mas o cara vai fazer aqui um cavalo de pau e vai inventar uma coisa aqui, um RPA. Então não tem nem como você enquadrar o cara na lei de responsabilidade fiscal com esse negócio de RPA, né? Você está fazendo uma pergunta que não tem uma resposta na norma. A norma não responde isso. Não tem onde inserir essa contratação. Não. Você tem quando você tem contratação com locação de mão de obra, você tem quando você tem servidor efetivo, quando você tem servidor com confiança, né, ou com comissão, mas não tem RPA. É uma confusão. Essa zona produtora de petróleo da Bacia de Campos tem um monte de imagem. Olha, não há transparência nesse contrato, né? Não há norma para disciplinar esse tipo de contratação. E ela está se consolidando. Não é a primeira vez que isso acontece. Há anos isso acontece na Prefeitura de Campos. Antigamente tinha uma cooperativa, Quissamã. Um bom gestor deveria ter como plano eliminar esse tipo de contratação da Prefeitura. Esse é o plano de governo. Olha, eu preciso eliminar isso para que a gente volte para a situação de regularidade. Mas isso não acontece. Não. Antigamente tinha uma cooperativa em Campos. Quissamã tinha uma cooperativa também que recrutava mão de obra, que fornecia mão de obra para prefeituras. Macaé chegou a ter uma cooperativa também que operava no mesmo sistema, oferecendo mão de obra para a prefeitura. Mas aí o que aconteceu? O tribunal deu um final. A justiça mandou parar a contratação. Depois entrou essa questão do funcionário recebendo em folha de linha. Nos autos de rodoviária, recebia em folha de linha, não tinha vínculo nenhum. Isso aí lá não tinha vínculo empregatício, não tinha nada.
Aí depois disso a Justiça do Trabalho também brecou. Aí em 2000, acho em 2004, que já era o prefeito Carlos Alberto Campista, em Campos pelo menos, ele tentou criar ali um trabalho temporário assinando carteira sem concurso público. Também a Justiça veio e brecou, falou isso aí não pode. E com lei aprovada pela Câmara. A Câmara aprovou uma lei regularizando a situação para depois promover um concurso. A Justiça foi... Na certa era inconstitucional. Inconstitucional. Considerou inconstitucional e brecou. Aí parou... 37 da Constituição Federal. Exato, aí parou essa história. Então ficou, ou era cargo comissionado, ou era, então, concursado. Foi um fato. Aí essa história de RPA, ela volta em 2016, quando tem aquela crise na queda do barril do petróleo, que para não demitir, ou para demitir para evitar desemprego, alguma coisa, não sei, como para contemplar algumas pessoas que estariam afastadas por queda de arrecadação, voltou essa história de RPA em Campos, aí reproduziu-se em São João da Barra, reproduziu-se em Cardoso Moreira, reproduziu-se em Itapiruna, reproduziu-se em Cardoso Moreira, eu tenho certeza. E um dia eu conversando com o então presidente da Câmara de Vereadores de Macaé, o doutor Eduardo, eu falei com ele, quando falei com ele a história de RPA, ele, cara, existe essa figura de RPA ainda? Existe isso? Onde que existe essa figura de RPA? Isso já está abolido há anos, não existe mais. Eu não tenho. Nessas cidades aqui tem RPA. Foi com espanto que ele reagiu, assim, essa questão de RPA. E isso se normalizou nesses últimos anos, desde 2016. Olha quantos anos nós já temos. Nós estamos em 2025 hoje. Nós estamos chegando a quase uma década. Roberto, isso é péssimo para quem recebe a RPA, porque não há qualificação, né? Gera uma dependência do poder público, né? É péssimo para a instituição, para a cidade, porque não desenvolve, se transforma em consumo, né? Então você não gera empregabilidade, você gera dependência. Gera dependência. E a função de muitos desses RPAs, a pessoa está me falando aqui, ó, é ficar em rede social, distribuindo matérias oficiais, batendo palminha para vereador, para gestor, isso é fato também, tá? Aqui tem um vídeo, que eu não vou colocar aqui, um áudio que foi capturado de um vereador em que ele manda um vídeo circular para as pessoas que ele tinha indicado para RPA na ocasião na máquina, e que ele fala com o seguinte: gente, olha só, eu estou monitorando aqui as redes sociais e eu preciso que curtam a minha página. Quem não curtir e não comentar, pode entregar aqui, o cargo pode me procurar, não tem problema nenhum, continuamos amigos, mas eu preciso de pessoas mais proativas. Foi nesse termo, mas assim, mais proativas, que bata a palma, que curta a página. A atividade é claquete. Oi? A atividade é claquete. Claquete. A atividade econômica é claquete. Exato. Isso, cara, isso tudo é histórico. Isso vai... Assim, em algum momento, quando os historiadores olharem em retrospecto para esses fatos sugêneres aqui na região, isso vai dar história para mais de metro. Porque nós estamos falando de século XXI, nós estamos falando de inteligência artificial, nós estamos falando assim num ambiente que exige mão de obra altamente qualificada em vários setores. Assim, nós estamos assistindo supermercados abrindo mão agora de caixas e empacotadores aqui no Brasil. Nos Estados Unidos já é recorrente já há muito tempo. Assim, várias profissões deixando de existir e nós voltamos a um ambiente de semi-escravidão. Porque trabalho precário, sem vínculo empregatício. Qual a diferença, assim, se você chegar numa empresa agora, o Ministério do Trabalho, entrar numa empresa, um comércio, encontrar um monte de RPA, qual seria a reação do Ministério Público do Trabalho ou da Justiça do Trabalho? Muda. Contrato irregular. Exatamente. Então, se não tem... Isso é simples. E se chegar numa usina, encontrar um monte de trabalhadores em estado precário, trabalhando em estágio precário, sem vínculo empregatício, daqui a pouco está arriscado uma usina dessa, um usineiro, ele entrar para ficha de trabalho sujo do Ministério do Trabalho. Aí como é que você... Sim, com certeza. Então como é que admite isso? Com certeza. Como é que admite isso? Agora, Agenor, deixa eu lhe perguntar uma outra coisa aqui. A Justiça do Trabalho, esse trabalhador que trabalhou quase 10 anos como RPA, sem vínculo empregatício, mas ele tem ali a prova de que a prefeitura depositou o dinheiro na conta dele. Nós estamos falando aí de um contingente aí de milhares de pessoas, essa folha de pagamento,
Se ele entrar na Justiça do Trabalho pedindo indenização, a Justiça do Trabalho ela vai reconhecer a prefeitura, vai reconhecer que a prefeitura tem que indenizar esse trabalhador? Tem decisões nesse sentido? Eu desconheço se há decisões agora nesse sentido. Mas que ele tem direito, tem, né? Ele pode acionar judicialmente. Pode, com certeza. Com certeza. Afinal de contas, é um vínculo de trabalho, a subordinação, a habitualidade, todos os elementos do contrato de trabalho estão presentes. Perfeito. Meu querido Agenor Burla, obrigado mais uma vez por essa sua luz que você dá a esse tema aqui, chamar e discutir esse tema aqui de forma assim tão equilibrada, porque é um tema que merece ser discutido, que impacta a vida de milhares de pessoas. E uma cidade com mais de 30 mil, com 40 mil pessoas penduradas numa folha de pagamento, essa força de trabalho, daria quantos servidores por cada habitante? Uma cidade com 518 mil habitantes, Agenor? Bom, essa estatística ficaria confusa, porque, na verdade, você tem que levar em consideração que tem inativos, pensionistas, mas se a gente somasse tudo, dá 16 munícipes por servidor. Né? Às vezes é servidores correndo atrás de munícipe, né? Esse é meu, eu quero atender aquele ali, né? E, na verdade, quando a gente chega na prefeitura, não recebe esse tipo de atendimento, né? Meu Deus do céu. Agora, recente, você viu as filas na Secretaria de Fazenda para tirar a guia de IPTU, né? Se toda essa gente trabalhasse na Secretaria, por exemplo, imagina, não teria aquela fila enorme, né? Os processos seriam rápidos, né? Regularização de empresa, né? Estranho, né? Que a quantidade de servidores e a velocidade dos serviços não são compatíveis. Viva a República, uma ode à República do Chuvisco. Agenor, querido, bom dia para você, muito obrigado. Bom dia, Roberto. Estamos aqui. Manda um abraço para você e para todos.